O juridiquês da semana, chamando o Alexandre de Moraes de tóxico. E que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as decisões dos Estados Unidos. Tudo isso no mesmo dia em que Moraes deu uma entrevista ao jornal The Washington Post. E no mesmo dia da decisão do ministro Flávio Dino de que leis estrangeiras não têm validade no Brasil. Eu citei 4 pontos. Ô Pedro Moreira, eu confesso que eu nem sei por onde eu começo contigo. Então, traga-nos o seu olhar apurado na tua peneira aí do critério de noticiabilidade, o que você julga mais relevante neste momento, porque são 4 pontos muito importantes que dizem respeito ao debate jurídico internacional. Então, bem-vindo, Pedro. Oi, Elisa, obrigado. Bom dia para você, para todo mundo ligado no live. Elisa, tóxico aí no sentido de que ele pode se tornar radioativo, né, digamos assim, para quem se envolver com ele, né? Porque o que disse a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil? A Embaixada repostou uma postagem que tinha sido feita pelo Departamento de Estado, que a gente lembra que é o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é o setor do Departamento de Estado que cuida aqui da área em que está o Brasil, né? Então esse escritório é o que cuida dos assuntos relacionados ao Brasil. Esse escritório fez uma postagem em inglês e a Embaixada dos Estados Unidos repostou em português essa postagem dizendo que Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. E emenda, né? Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumprir essas sanções. E aí a postagem continua dizendo que cidadãos e empresas, né, entidades dos Estados Unidos não podem fazer negócios com o ministro Alexandre de Moraes e que pessoas fora dos Estados Unidos, né, têm que tomar muita cautela, porque se oferecer apoio material a violadores de direitos humanos, também pode ser alvo de sanções. Essa postagem vem no dia em que o ministro Flávio Dino, do Supremo, em uma ação na Justiça que chegou até o Supremo, fez essa determinação de que medidas judiciais do exterior só podem ter validade aqui no Brasil se forem homologadas pelo Supremo Tribunal Federal ou se seguirem tudo que prevê acordos internacionais, tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Flávio Dino não fez menção a Alexandre de Moraes nessa decisão, não fez menção à Lei Magnitsky, da qual é alvo Moraes, né? É uma lei que prevê sanções e que foi aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Flávio Dino atuava numa ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, que é uma entidade que representa mineradoras, representa o setor privado, que reclamava de ações que vinham sendo movidas por prefeituras no exterior referentes a mineradoras aqui no Brasil, especificamente contra a mineradora Samarco, por causa do rompimento daquela barragem de Mariana. E aí o ministro falou que se tiver uma decisão na Justiça Estrangeira, que ela precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, sem citar Moraes, o ministro Flávio Dino diz que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças e que essa decisão dele se mostrou necessária diante da imposição de força de algumas nações sobre outras. Então temos essa decisão de Flávio Dino com relação, né, se infere que ela se referiria, por exemplo, à Lei Magnitsky, né, que se empresas aqui no Brasil, que atuam aqui no Brasil, não poderiam seguir essa determinação dos Estados Unidos se não tiver o aval do Supremo, por exemplo, um banco com o qual Alexandre de Moraes, a gente traduzindo, né, isso o Dino não disse, a gente que está tentando traduzir aqui, se um banco aqui que atua no Brasil quiser implementar sanções contra Moraes, teria que ter autorização do Supremo para fazer isso. E isso tudo, Elisa, como você falou, veio no mesmo dia que o ministro Moraes deu uma entrevista ao jornal The Washington Post. O ministro, que não costuma dar entrevistas, ele faz muitas declarações públicas, né? Na reabertura dos trabalhos do Judiciário, fez um discurso muito duro, muito enfático, dizendo que iria ignorar as sanções que sofreu dos Estados Unidos, mas entrevista a gente não vê ele dar muito. E aí ele escolhe esse jornal americano para dar essa entrevista e defender a atuação dele, Elisa, no caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, dizendo que o processo corre com toda a legalidade, que culpados serão responsabilizados e quem for inocente vai ser absolvido seguindo todo o rito processual da legislação brasileira. Elisa.